muitas pessoas nem sabem que existe isso ainda, né? Nem sabem que não está por dentro do que está acontecendo em cenário de segurança da informação. Mas quando ela vai, por exemplo, mas ela quer numa questão do carro, ela sai da concessionária e se não tiver alarme, ela quer colocar o alarme. Sim. E isso filtra. Quando a gente joga assim, e a gente pega um extrato histórico de legislação, sempre parece que é o Estado querendo regular a economia, o setor privado, e aí vem o setor privado dizendo que não é contra e tal. Mas eu tenho 23 anos de atuação e eu, desde esses 23 anos, eu acompanho ações contra as Big Techs, eu sei bem como que acontece e também, até por estudos, a gente, obviamente, você vai entendendo como que é, de fato, como que o algoritmo influencia. O que a pessoa ela tem que, de fato, preocupar-se primeiro, é uma questão de segurança, não só de privacidade e proteção de dados, é senha, né? Assim, a gente já está falando de inteligência artificial, a gente já daqui a uns dias não estamos mais utilizando a autenticação de 2 fatores e as pessoas ainda utilizam 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vivemos em uma era de transformações aceleradas. Sistemas inteligentes já fazem parte de diversas áreas, desde a automação de serviços até decisões complexas que afetam nossa privacidade, segurança e direitos fundamentais. Mas até que ponto essas tecnologias podem operar sem supervisão? Como equilibrar inovação e proteção jurídica? E, principalmente, quais são os desafios que o direito digital enfrenta para regular o avanço da inteligência artificial? O filósofo alemão Jürgen Habermas nos alerta sobre a importância da deliberação pública e transparência nas decisões que afetam a coletividade. Já o filósofo Michel Foucault nos ensina que o poder não está apenas nas instituições, mas também nos dados e nas estruturas que os controlam. Isso significa que, quando falamos de IA e direito, não estamos apenas discutindo normas e regulamentações, mas também o impacto dessas tecnologias sobre a nossa autonomia e liberdade. Para debater esses temas e esclarecer as questões mais urgentes sobre privacidade digital, regulamentação da IA e os desafios legais da era digital, convidamos o advogado Rafael Maciel, sócio fundador do escritório Rafael Maciel Advogados Associados, escritório especialista em direito digital, privacidade e cibersegurança. Rafael, em primeiro lugar, é um prazer te receber aqui. Muito obrigado. Cisco, eu que agradeço, porque na verdade você já foi falando, na introdução eu já fiquei empolgado aqui, porque é bom conversar com quem sabe realmente quais são os desafios, né? A gente está tentando aqui, na verdade eu estou tentando ainda perceber quais são esses desafios, é que é tudo muito novo, né, Rafael? É tudo muito recente na nossa história pensar isso, assim, e parece que na medida em que os problemas vão aparecendo é que a gente vai se atentando para a necessidade de regulamentar, né, e de... Eu acho assim que até um pouco de uma compreensão, né, que eu tenho em relação à necessidade de regulamentação de Big Tech, né, já vou começar com as polêmicas, a necessidade de regulamentação de IA. Quando a gente joga assim, e a gente pega um extrato histórico de legislação, sempre parece que é o Estado querendo regular a economia, o setor privado, e aí vem o setor privado dizendo que não é contra e tal. Mas eu tenho 23 anos de atuação e desde esses 23 anos, eu acompanho ações contra as Big Techs, eu sei bem como que acontece e também, até por estudos, obviamente, você vai entendendo como que de fato, como que o algoritmo influencia. E um amadurecimento também da sociedade, de entender que não é simplesmente uma rede social, simplesmente um chat GPT, e que há, de fato, uma consequência na sociedade. O que daqui a uns 10 anos atrás era difícil de conseguir essa compreensão. E agora, pelo menos, é triste, mas pelo menos, ou por causa disso, né, das fake news, o aumento, né, da desinformação, especialmente em eleições, que até o judiciário ele mudou o tom. Né? A gente vê essas disputas, né, em relação e aí sem entrar no mérito das decisões em si, mas a disputa entre Supremo Tribunal Federal, Big Techs, Elon Musk, não é a primeira vez que isso ocorre, mas há uma mudança também desse discurso, justamente porque começa a entender que o que se faz, ou como o algoritmo ele trata a informação, né? Tem um livro que é muito referenciado, né? Que é o Algoritmo de Destruição em Massa, mas eu ainda prefiro o Máquinas do Caos, que fala bem como que elas são construídas justamente para dominar, não com objetivo, claro, né? Não sou ingênuo aqui, não é que foram criadas nas garagens de São Francisco, a startup pensando, nossa, nós vamos dominar o discurso político, não foi isso, obviamente.
Mas uma vez que teve um capital de venture capital ali esperando o resultado, esse resultado ele passou a ser, vamos dizer, buscado de qualquer forma e a qualquer custo. E aí onde que a gente vê, por exemplo, o algoritmo indicar mais conteúdo que gera mais engajamento e que, pela natureza humana, são conteúdos ofensivos. Infelizmente, o ser humano é da nossa natureza. A gente quer ver o que nos chama atenção é aquilo que nos representa perigo. Então, se eu falar, olha, vamos sair do estúdio aqui, cuidado, porque ali de fora tem um extintor que está estourando e que pode te machucar, enfim. E aí, isso todo mundo você vai lembrar na hora de sair, porque é algo que afeta a sua integridade. Agora, se você falar, olha ali de fora que quadro maravilhoso que tem na recepção. Aposto que poucos vão olhar. Sim. Então, isso é na natureza. Não foi o Facebook, a Meta, nem a Google, não foi a Meta que criou isso. Isso é da natureza, mas ela explorou muito bem essa natureza. Agora, uma perguntinha. Penso eu que Estados Unidos, né, pelo fato da maioria das Big Techs estarem sediadas ali, Vale do Silício e tal, penso eu que Estados Unidos já esteja à frente do Brasil em relação a regulamentações. União Europeia, provavelmente, outros países, provavelmente. A nossa regulamentação aqui, a gente deve lembrar do Marco Civil da Internet, né, de 2014, que é um importante momento ali. Estava conversando contigo antes aqui nos bastidores, aí você retomou a lei Carolina Dickmann, né, antes ali do Marco Civil, e depois a gente chega até 2018 com a LGPD, né, que ela já estabelece assim, ela já delimita melhor o caminho. Como que a gente está em relação a isso, em relação lá fora? Como que essas leis elas atuam aqui dentro? Foi muito bom exemplo, assim, a gente fazer duas comparações, Estados Unidos e União Europeia. Né? Os Estados Unidos, embora, ou talvez por conta dessas empresas estarem lá, e até pelo formato federativo, assim, cada estado tem legislações específicas. Hoje, os Estados Unidos não há uma legislação federal, por exemplo, de proteção de dados. Não há. Isso não significa dizer, né, que os Estados Unidos é totalmente liberal em relação às práticas abusivas, porque, inclusive, dos Estados Unidos é uma das maiores multas já aplicadas ao Facebook, pela Federação de Comércio, que é a FTC, que ela aplicou, na época, era 5 bilhões, etc., por questões também do vazamento de dados, naquele caso antigo da Cambridge Analytica. Vamos dizer, quando começaram os olhos, nós começamos a tentar, enquanto sociedade, para os riscos que haviam ali em relação aos nossos dados. Isso ele foi por volta de 2015? Acho que foi 2015, 16. O caso da Cambridge foi... O caso da Cambridge foi 2015, 2016, porque ele acelerou o processo, a aprovação no Brasil da LGPD, de uma certa forma, mas antes ele acelerou também a votação do Regulamento Geral Europeu. E aí é onde que... Agora, vamos lá, assim, por exemplo, Califórnia tem uma série de legislações em relação à proteção de dados, Califórnia tem vários estados, cada uma com uma medida, e hoje, inclusive, as próprias Big Techs pedem nos Estados Unidos uma regulamentação geral, porque imagino que é uma dificuldade enquanto empresário, cada estado, e não tem essa fronteira, né? Hoje eu vou vender na Califórnia, amanhã eu vou vender no Texas, vou levar, então eu vou com essa orientação. Não, tá em todo lugar o tempo todo. E até o usuário fica meio perdido com isso. Legislações, por exemplo, que exigiram crianças que fosse feito, que sites pornográficos não fossem permitidos para crianças, etc. Ou seja, ele teria que fazer uma verificação de identidade. O que tem um custo, né, claro, e também tem um risco à privacidade, né? O cara não vai visitar um site pornográfico, ele não quer que fornecer ali a identidade dele. E aí esses próprios sites saíram de alguns estados, né? Eles pararam de ofertar. Então, lá sim há um ambiente assim, que tem, vamos dizer, legislações nesse sentido. Não há uma lei federal. E há uma cultura também um pouco diferente, né, da cultura europeia, que hoje é o que a gente fala do efeito Bruxelas, ou seja, a Europa ela dita a regra em relação a esses direitos fundamentais. Fez isso com o Regulamento Geral Europeu, Regulamento Geral de Proteção de Dados, e fez agora também com a Lei de Serviços Digitais, que é a regulamentação, vamos dizer, das Big Techs. Não é só isso, mas para ficar mais fácil para quem estiver assistindo, entender. E também está fazendo agora com a regulamentação da IA. Então, assim, dito isso, na verdade nós temos um ambiente europeu que é mais cuidadoso com privacidade, mais atento e preocupado,
A gente pode ficar horas aqui dizendo, será que é por conta de não terem as Big Tech, não estarem lá, se foi isso que influenciou, mas historicamente são mais preocupados com esses direitos fundamentais. Assim, é complicado dizer isso, porque na verdade o artigo que dá referência e que fundamenta toda a discussão de proteção de dados, que é o The Right to Privacy, ele foi escrito por 2 juristas americanos, né, que foram inclusive chegaram na Suprema Corte em 1889, salvo engano. 1889. Que é o artigo que começa a entender que privacidade não é só a proteção contra uma violação física, né? Ou seja, invadir sua casa. Lar, né? E é curioso, e até só se me permite, só por contar, porque é muito interessante, porque nesse caso era um fotógrafo que tirava à distância, e aí no artigo fala novas tecnologias, conseguia tirar à distância foto do ambiente de uma celebração de um casamento, e tinha senadores, eram pessoas influentes, e aí ele tentou analisar ali os julgados da época para dizer que, olha, a gente precisa refletir, né, sobre o que é, de fato, privacidade. E também não foi na mesma hora. Assim, esse artigo virou referência e hoje ele é base, né, do estudo sobre proteção de dados em si. Então, e aí a gente veio para o Brasil, que até então a gente não tinha uma pressão global para adotar nenhuma legislação específica. Eu ainda até 2013, que a gente vai falar da Lei Carolina Dickmann, a gente não havia no Brasil uma legislação específica, mas isso não significava que não havia aplicação das leis existentes ao meio digital. Eu volto, por várias vezes eu tinha que explicar assim, mas e no Brasil? A lei para a internet? A punição? Imagina, só, essa é uma ofensa, o crime de difamação é difamar alguém, tipo penal, não tem que falar mais nada. É igual matar alguém. Não tem mais nenhum detalhe, não tem mais uma complexidade. E aí, se eu difamo presencialmente ou se eu vou difamar na internet... Pode ser num jornal escrito, pode ser na internet, pode ser presencialmente a difamação. E por incrível que pareça, professor, assim, vários projetos de lei tramitam pedindo a especificação, difamar alguém na internet ou caluniar alguém. Aí fala, alguém pode dizer, Rafael, mas é por conta para aumentar a pena, para o impacto. Mas a lei que é de 1939, ela prevê que quando você realiza essa ofensa à honra num ambiente em que facilita a disseminação, precisava dizer que era internet ou não, você tem uma pena aumentada. Então, veja que desde essa época não tinha um problema, e é o que mais acontecia, né? Eu sou da época do Orkut, né? Aliás, um dos primeiros casos que eu tive em direito digital foi de uma artista plástica no Orkut para pedir a remoção e indenização de uma outra usuária que tinha copiado uma arte que ela fazia, que era em ESC2, eu nem sei a pronúncia exatamente, né? Que são os pontinhos que ela fazia os desenhos. E que for mais antigo vai lembrar disso, que em vez de criar um meme, fazia com uns... pixel art ali, uns... Pode-se dizer que seria um pixel art, mas é com barrinha, barra, né? E vai criando os desenhos com barra. E ela fazia isso. Era artista plástica e tal, e ela queria ali reivindicar o seu direito autoral. Ganhou. Se jogar no Orkut, vai achar essa matéria. Ou seja, já havia também, o direito autoral também se aplicava, obviamente, na internet. E nesse caminho, assim, mas ainda havia essa preocupação, mas será que a gente precisa de uma lei, etc. E quando vem o caso da divulgação das fotos da atriz Carolina Dickmann, nós já tínhamos desde 99 um PL que chamava um projeto de lei com vários tipos penais. Inclusive, não era nem violação de mecanismo de segurança, o tipo penal era acesso não autorizado. Ou seja, um tipo penal conciso, ou seja, ela acessou, não foi autorizado. Né? É uma ocorrência criminosa. Isso valia para uma conta numa rede social, para um e-mail, qualquer coisa? Por exemplo, dispositivos informáticos, ambiente informático. Então, se eu acessasse algo que tivesse uma conta que fosse sem autorização, eu estaria sujeito a responder, né? Não quiser, a responder por aquele crime. Só que o problema é que esse PL ele foi muito, vamos dizer, questionado, porque havia nele algumas outras questões, por exemplo, para investigação, fornecimento de dados para a polícia, etc. Numa época que a sociedade não estava madura para isso, e aí o PL acabou sendo chamado de AI-5 digital. E com essa referência,
né? Eu lembro, eu acompanhava esse tema já, eu acompanhei, desde quando eu me graduei, né, em 99 para 2000, o meu TCC de graduação foi contratos eletrônicos, né? Imagina a dificuldade que era para achar alguém para querer orientar esse tópico. E eu lembro, era o senador Eduardo Azeredo, de Minas Gerais, que acompanhava, ele sofreu assim, horrores, né? Porque a implementação do AI-5 digital. E aí, esse projeto, olha o tempo, 99 para 2013, sem nenhuma discussão sobre um tipo penal para crimes, vamos dizer, cibernéticos. E aí, quando vem o caso da Carolina Dickmann, para dar uma resposta, numa negociação política, não é nada obscuro nem ilícito, né, obviamente, faz parte do jogo democrático, preferiram então tirar esse projeto porque não conseguiria aprovação, mas a sociedade não podia mais ficar sem uma resposta. E aí tem um outro ponto histórico que é interessante, é que em junho e julho desse ano, o que acontecia? As manifestações. Que durante as manifestações, diversos sites, né, do governo foram derrubados. Com ataques, que a gente chama de ataque de negação de serviço. Então, e que não havia. Aí sim, para esse tipo de conduta, realmente não havia como tipificar essa conduta em outro tipo penal. Seria muito difícil. E aí fizeram, então, a sugestão, foi discutido, no final do ano de 2013, a aprovação da Carolina Dickmann colocando um tipo penal, né? A gente falava aqui nos bastidores sobre até a complexidade desse tipo, que demanda que você invada um mecanismo, invadir um dispositivo informático mediante a violação de um mecanismo de segurança. Então, há uma complexidade de adoção. E aí, todas as outras discussões foram arquivadas e ficamos com esse projeto. E que também incluiu, né, além desse, a questão da negação de serviço. Hoje, nós temos, aí eu estou falando de crime antes de chegar no Marco Civil, tem crimes, por exemplo, específicos, hoje até inclusive a questão da divulgação ou produção de conteúdo íntimo, né, que já é um tipo, que não existia, tem um crime de stalking também, que é muito próprio do meio digital. Então, vários outros tipos já povoaram aqui o Código Penal, né, com condutas típicas. Só que quando eu falo que não serviu para nada, né, isso me desculpa, você até possa ficar à vontade, eu vou contando esse histórico, eu vou me empolgando e você tem que me cortar. Vamos. Mas o que é curioso é que quando eu falo assim, mas foi importante a Lei Carolina Dickmann, eu digo que ela foi importante para tirar da consciência ou do imaginário popular de que não havia lei para a internet. Por mais que ela não se aplicasse a 95% ou 99% dos casos naquele momento, ela trouxe para a população, eu não estou indefeso. Sim. Só para ficar claro para quem está ouvindo, ela foi... O que acontece com a lei? Ela, no caso da Carolina Dickmann, tinha entregado o computador para manutenção, certo? Para o técnico, e um técnico pegou fotos íntimas dela e vazou, certo? Eu nunca tem muito claro o que aconteceu de fato, sabe, naquela história ali. E a lei, a redação da lei dizia que... Você tem que invadir uma invasão mediante a violação de um mecanismo de segurança. Né? E no caso, o técnico não fez isso porque... Não, se eu sou advogado de defesa e eu recebo um caso desse, eu simplesmente vou bater em cima do tipo penal. O tipo está dizendo claramente que ele tem esse requisito, que é violar o mecanismo de segurança. Eu não violei. Aí falar, mas você distribuiu uma foto íntima. Em 2013 não era crime. Não, pode ser uma conduta ilícita do ponto de vista civil, pode ser uma conduta reprovável do ponto de vista moral, mas não havia um tipo. E aí não adianta espernear, né? Sim. E aí a lei tem esse nome, mas ela talvez, né, não fosse aplicada sequer ao caso daquela que se inspirou. Né? Mas ela é importante porque ela coloca, então, a sociedade, ela move a sociedade, né, e está movendo ali a máquina para pensar realmente, olha, a gente precisa começar a pensar melhor isso aí, né? A gente precisa começar... a gente fala assim da lei como que fosse o caso da Cris que levou a lei, obviamente que, como eu falei, assim, em junho há uma necessidade com as manifestações, nós precisamos de uma lei. E aí, quando há a discussão, o governo Dilma Rousseff chamando, olha, e aí, como é que nós temos? Olha, nós temos esse PL, e eu tenho, assim... pessoas que estiveram próximas da aprovação, contavam, olha, nós temos esse PL, mas o apelido é AI-5 digital. Então, imagine politicamente, no momento de manifestação, eu vou pegar, que eu não sei como,
dizer, ignorância do que está acontecendo, ignorância de todos, saber qual é esse movimento, né? Quem que está por trás, né? E aí tá estourando manifestação lá fora, a galera tá insatisfeita. Está insatisfeito porque você não sabe o que. Aí você fala, não, vamos aprovar o AI-5 digital. E aí, nesse processo de discussão, no caso da Lei Carolina Dickmann, sugeriram esse texto. Não acho que é totalmente perdido, justamente por esse efeito psicológico, né, na sociedade. Que é importante que o cidadão também saiba que ele tem proteção. Não adianta o Rafael ou o especialista da área saber que a lei se aplica ao meio digital. Se a pessoa não sabe, ela muitas vezes vai sofrer em casa, vai sofrer calado porque ela conversou com alguém que não era especialista e que simplesmente falou para ela, isso não adianta, isso não vira nada. Né? Eu acho um desserviço, aliás, quem fala, não vira nada porque quer reclamar da justiça, do Estado, enfim, mas a gente só acaba promovendo ainda mais insegurança. Não, eu lembro que eu estava, nessa época de 2013, ali, eu estava na faculdade, na graduação em filosofia, né, e na universidade pública você tem os movimentos acontecendo ali, e a galera do movimento estudantil, no começo ali, aqueles protestos foram muito movidos por aquilo, teve, né, tudo começou com o transporte, com o aumento do transporte público e virou depois o que virou. E aí tinha um pessoal, assim, dentro da universidade, dentro do movimento, que eu lembro que estava, assim, bem incisivo nessa questão de defender essas posições, né, do governo, do nosso parlamento na época, como posições fascistas e tal, né, justamente por conta dessa... Não, e os políticos, porque assim... O político, ele naturalmente, para qualquer movimento, né, que haja, ele procura o líder, né? Ele precisa negociar com o líder. Não dá para ir para o meio da praça e negociar com 1 milhão de pessoas que estão ali acampadas nos movimentos de Occupy, por exemplo, que foram no mundo todo. Hoje, professor, assim, já tem, claro, estudos, já tem alguma demonstração que a gente sabe que aquele movimento ali já era um prenúncio, né, da força dos algoritmos. Né? Naquela época mesmo, eu me lembro, e é uma percepção um pouco científica, mas de usuário, e eu também fui, a gente acaba, porque a gente queria protestar quando a gente não sabia contra o quê, mas a gente queria protestar contra alguma coisa, e eu percebi muito claramente, assim, não é uma questão de fazer aqui teoria da conspiração, mas quando você tem, assim, que o conteúdo, isso depois de um tempo eu fazendo uma autoanálise, assim, que quando não sei se o senhor lembra teve um policial que atirou com uma bala de borracha e acertou um manifestante que segurava, salvo engano, foi nessa cena, que segurava uma flor. Lembro. Esse vídeo, até então, muitas pessoas não tinham ido para a manifestação. A manifestação é muito localizada em São Paulo. Depois desse momento, esse vídeo, ele aparecia na timeline de todos. É um negócio que, naturalmente, você se indigna. Se indignou ali e acabou também entrando no movimento. E hoje a gente sabe que algoritmo, não estou dizendo, claro, que foi feito com um ato proposital para isso, não. Mas hoje a gente sabe que uma vez que o algoritmo ele tem a capacidade de direcionar comportamentos de massa. Isso não é mais novidade. É claro, a gente sabe disso, como que se comportam. As próprias Big Tech já estão aceitando, vamos dizer, serem reguladas em certa medida e prometem, né, mais transparência, etc. Mais transparência. Mas naquele momento ali houve vamos dizer, a gente não sabia o que estava acontecendo. Né? Teve um livro que eu li na época pela ocasião de uma pesquisa que eu fiz na graduação, que era sobre o impacto das novas tecnologias no ensino de filosofia. E, na época, eu tinha até uma visão muito mais otimista que eu tenho hoje dessa utilização das redes sociais, da internet, mas, enfim. O livro era O Filtro Invisível. Elie Pariser. Elie Pariser, né? Excelente. E, assim, na época, quando eu li aquilo era uma descoberta, era uma coisa que hoje é tão óbvia. Mesma percepção minha na época também. Na época a gente ficou assim, nossa, mas olha, a internet, ela tá mostrando aqui só o que eu quero ver e tá escondendo os outros e a rede social comporta. E hoje isso é óbvio, né? Hoje nós temos vários livros, né? Shoshana Zuboff falando sobre a era do capitalismo de vigilância. Esse eu recomendo, Máquina do Caos, ainda que não concorde com esse posicionamento, mas é porque ali é uma pesquisa, não é uma opinião apenas, é fundamentado em meios, entrevistas com ex-colaboradores do Facebook, etc. E casos, por exemplo, de Mianmar, né, que houve preferiu deixar o movimento social chegar a assassinato de várias pessoas, mesmo ciente de que poderia fazer algo para evitar que os boatos, né, fossem se proliferassem.
Depois eu quero falar contigo para pegar essas não, referências aí. Mas é curioso porque assim, agora é legal, curioso não assim, mas é bom quando a gente olha, eu gosto muito de olhar a parte histórica, assim, e uma das vantagens que a gente vai ganhando com maturidade é porque a gente tem, desde que você mantém uma consistência, a gente pode até falar disso, né, porque as pessoas querem hoje atuar numa área da noite pro dia, né? E pode, claro, assim, desde que você pode atuar estudando. Tem que ter uma carreira, né? Tem que não, porque na verdade a gente tem uma vantagem quando a gente tem uma certa... escolhe, né? E mantém, porque você está sempre observando aquele assunto. Você pode ficar um leigo em um monte de outros, eu tento não ser, mas nesse eu acompanhei. E essa movimentação, né, essa compreensão, na época faz a questão eu quero fazer esse recorte é do filme, né, no Netflix, que era o Dilema das Redes. Dilema das Redes foi o primeiro, depois da Cambridge, né, que as pessoas começavam, opa, peraí, né, não é bem assim, e que trouxe até mudança de resolução para as eleições, uma série de momentos ali que a gente já acompanhava. E aí depois veio o Marco Civil, né? E o Marco Civil, né, quando ele foi aprovado, muitos ainda falavam, agora tem lei na internet? Voltava sempre a mesma pergunta, né? Quer dizer, agora é crime na internet? Eu falei, não. Agora, primeiro, o Marco Civil não traz um crime. E aí, o Marco Civil sofreu muito também alguns preconceitos por falta de compreensão. Eu participei de muitos debates na época. Acompanhei o processo legislativo, sei exatamente por que entrou um artigo ou não durante o processo legislativo. Então, assim, o primeiro ponto que as pessoas já começavam, naquela época, acho que talvez seja o embrião ali da polarização que nós chegamos hoje, mas já havia uma discussão de que era algo do governo petista e que era absolutamente ditatorial, autoritário, etc. E não foi. Primeiro que não foi sequer proposto, né? Não, acredito até que foi proposto pelo governo anterior, mas houve mais de 30 audiências públicas discutindo o tema. E participação na democracia. Tem pontos do Marco Civil que eu não concordo. Mas eu sei que aquele ali foi o que conseguiu chegar no momento. E aí, a outra questão que é muito dita sobre o Marco Civil especialmente naquele momento, né, que legislações não podem regulamentar a tecnologia. Mas o Marco Civil não regulamenta a tecnologia. O Marco Civil não regulamenta, o Digital Services Act na Europa não regulamenta, a Lei Geral de Proteção de Dados não fala de tecnologia, talvez aí sim, a regulamentação de inteligência artificial, ela fala de uma nova funcionalidade da tecnologia, mas ela não entra ali para descrever modelos, especificar questões técnicas. No Marco Civil também não. Por isso que é chamado da Constituição da Internet. Porque ele traz princípios, direitos, obrigações e algumas determinações, mas muito mais voltadas para os provedores. Por exemplo, não trouxe crimes, né? Não trouxe uma tipificação própria. Não é uma lei criminal. Mas trouxe às autoridades policiais, aos próprios cidadãos mesmo em processos civis, a possibilidade de requisitar os dados, né, os dados como registros de IP, que são chamados registros de acesso a aplicações, para que ele possa, então, identificar uma autoria e aí utilizar o Código Penal e outros crimes nesse sentido, investigar. Marco Civil traz a neutralidade da rede, né, que é a vedação que os provedores de conexão, e nós estamos falando de quem fornece o acesso à internet, possam determinar se o Francisco, num pacote que vai pagar R$10 por mês na internet, ele vai acessar só o portal de notícias X e acessar e-mail. E o Rafael, que tem um poder, né, eventualmente um poder aquisitivo, ele vai pagar ali uma versão que é a versão full, né? Tem um vídeo maravilhoso na internet, uma vez eu vi um rapaz fazendo justamente isso, né? Um pacote, né? É a versão completa, a né? versão Plus Premium. É o Plus Premium. E a gente pensando assim, falou, pô, mas isso não é natural de negócio. Mas não é, porque, imagine só, a população carente tendo acesso a um só tipo de informação. Imagine se não tivéssemos tido, né? Porque muitos falam assim, mas e aí, o que ele ajudou? A verdade é o que ele não... ele deixou que não fizesse. Né? Ou seja, impediu que tivessem algumas ações que já estavam ali sendo ventiladas,
e que poderiam prejudicar ainda mais a democracia. Imagine uma não neutralidade da rede no momento em que nós tivemos a disseminação de desinformação. Sim. Ou seja, aquele público que a gente passa tentando educar, né, aqui pelo canal, passa tentando demonstrar, né, como você vai identificar uma fake news, buscar outra fonte de informação. Quem tem o plano, vamos dizer, o freemium, ele não vai conseguir acessar outro conteúdo. Então tem muitas vantagens. Só para finalizar, do Marco Civil, o brasileiro que é no hall que é o único brasileiro que está no hall da fama da internet, né, o Demi Gettico, nunca sei pronunciar o nome do professor corretamente, que é do Comitê Gestor da Internet, um dos responsáveis por trazer a internet para o Brasil, na época 92, ele falava, olha, o Marco Civil não é para criar nada, o Marco Civil é para evitar que destrua a internet, do jeito que ela foi concebida, basicamente. Então, é aquele tipo de trabalho preventivo, né, que a gente às vezes faz um cliente e aí o dono pergunta, né, olha assim, mas e aí, o que isso me resulta? Na verdade, olha assim, você teve problema depois? Não. Então isso. É isso. Então deu certo. Não, eu queria só incluir aí, porque essa questão da fake news, né, das fake news, isso ficou tão evidente pra gente, tão forte depois da pandemia. Né? Por quê? Porque a disseminação de informação falsa durante a pandemia foi terrível, né? E era uma situação em que aquilo custava vidas, né? Então, de fato, né? E aí todo mundo está mais digitalizado, né? Você está recluso e fica mais tempo exposto à tela e medo, né? Isso. E essa questão do acesso, desse acesso diferenciado, isso ficaria muito evidente ali. Ou seja, a gente já sabe que tem uma parcela da população, né, que não tem o privilégio de acesso à informação que a gente tem. Com certeza. Né? Isso prevalece, se era assim durante a pandemia, prevalece, mas caso, né, esse tipo ia agravar, não é que não existia, né? Porque assim, é claro que quem tem acesso a uma boa educação, acesso a bons livros, acesso a uma assinatura de 2 ou 3 jornais, é claro, obviamente a pessoa tem acesso a melhores fontes e pode ter um discernimento. Embora a gente saiba também que pessoas que têm esse acesso muitas vezes também não tiveram esse discernimento. Mas ia ser muito pior. Sim. Dando um exemplo, né, de uma questão do Marco Civil, que é pouco discutida, né? Esqueceram da neutralidade da rede, mas que bom, que talvez não estão esquecendo é porque de fato ela serviu para alguma coisa. Está funcionando. E a gente chega até 2018, LGPD, Lei Geral de Proteção de Dados. Aprovado em 2018, entrou em vigor em 2020, não é isso? Em plena pandemia, né? E eu lembro que em uma das escolas que eu trabalhava começou assim, uma discussão muito forte sobre a LGPD lá, porque ela acabou afetando também, quando eu falo afetar, não de maneira negativa, né? Mas o cotidiano escolar, sem dúvida, a questão de divulgação da imagem dos alunos e tal. E aí, qual que é a importância da LGPD? Olha, nesse momento da aprovação, aí já tem um cenário um pouco diferente, porque a gente, para entender uma legislação, sempre gosta de entender também o processo que ela foi aprovada. Nesse momento, era diferente do Marco Civil, que foi considerado assim, inovador no mundo todo, porque era a primeira, vamos dizer, carta regulamentadora da internet focada no cidadão, ou seja, nos direitos, que até então você tinha no empresário. Não se discutia ainda a regulamentação de Big Tech. Na aprovação da LGPD, ela já vem de uma necessidade, obviamente, que a gente tem casos de Cambridge Analytica, uso de dados, há uma conscientização maior, mas é muito mais novidade para nós do que era para a União Europeia. Mas quando a União Europeia, que já tinha a Diretiva 95, já tinha só que ela não tinha força vinculativa nos Estados-membros, ou seja, você tinha ali uma diretiva que basicamente era o que é no regulamento atual, no GDPR, famoso GDPR, mas ela não tinha, força vinculativa. E aí o que o GDPR fez também? Que ele teve aquele chamado efeito Bruxelas, ou seja, que é o efeito que o que é aprovado na Europa acaba gerando efeitos no mundo todo. Porque todas as empresas que tratassem dados de europeus, quer dizer, ou melhor, de quem estiver na Europa, essa é uma das condições, né? Tem algumas outras, estaria sujeito ao regulamento. Então, imagine só que as Big Techs sediadas, sobretudo nos Estados Unidos, elas passaram a ter que obedecer à legislação europeia, que senão ele perderia um dos mercados mais rentáveis do mundo. Sim.
E aí onde que tiveram várias questões que inclusive depois, olha que é fantástico, né? Se a gente lembra dos históricos, o caso do Snowden, da NSA, e aí com o caso do Snowden, o Parlamento Europeu, a Comissão Europeia, não lembro exatamente se foi a Comissão Europeia ou se foi uma decisão específica, mas enfim, a Europa disse, olha, não dá para, os Estados Unidos não é mais um país adequado para receber dados, pela legislação nossa de privacidade, basicamente. E aí fizeram os acordos, porque a lei ela prevê que só pode transferir um dado para fora. Então, se a gente estiver aqui, vamos começar um novo negócio e vamos contratar uma hospedagem na nuvem, isso não precisa ser Big Tech, mas eu vou contratar hospedagem, por exemplo, da Amazon, o que seja. Eu tenho que saber. E naquela época, você só tinha uma opção, ela ia para os Estados Unidos. Microsoft ia para os Estados Unidos. Hoje você tem uma série, eles têm servidores em todos os lugares, então você tem a capacidade de escolher para onde que vai o dado, que você está escolhendo aquela nuvem para armazenar, enfim. E aí, nesse sentido, o que acontece aqui no Brasil? Um processo que, além da preocupação, é uma sinergia da preocupação com a privacidade do indivíduo e as empresas agora também fazendo um lado favorável para ter essa legislação. Por quê? Senão eu estou fora da Europa. Sim, então precisa, né? Eu preciso. Então, assim, para o país ser... Porque um dos critérios para considerar um país adequado para tratar os dados de quem está na Europa é que você tenha ou um contrato específico ou a autoridade europeia reconheça que o país tem, no mínimo, legislação protetiva, tem tratado de cooperação. E aí, quando os Estados Unidos falam, opa, peraí, mas você não protege porque você fornece os dados para o governo, então não, você já não é mais adequado. Aí até costuraram depois uma coisa, uma outra longa história. Mas o Brasil, então, também acelera esse processo. E também foi a razão que, mesmo na pandemia, depois de muita discussão e muitos pedidos, muitos acreditando que ia prorrogar mais uma vez, porque ela já tinha sido prorrogada o início da vigência da lei, como você disse, aprovada em 2018, que não foi prorrogada em agosto, né? Ou seja, ali 4 meses de pandemia, né? No meio, né? Vamos dizer assim, sim, ela entra em vigor. E aí isso muda completamente aqui, falando assim, em relação a questões práticas, sabe, de mudança, né? Assim, primeiro houve uma má compreensão, né, da legislação, porque quando é uma legislação extremamente abrangente, né? Se a gente pega, eu digo que, tirando os grandes códigos, Constituição, obviamente, mas se a gente pegar legislações como legislação trabalhista, ela é focada na relação de emprego. Então, quando uma alteração trabalhista ela aparece, as pessoas que estão relacionadas àquele assunto se preocupam. Quando vem uma legislação que é a Lei de Acesso à Informação, é voltada à relação com o poder público. Código Consumidor, relação de consumo. Lei Geral de Proteção de Dados, para todas essas e mais outras. Porque para todos, ela serve para o poder público, ela é aplicável, né, para o poder público, ela era aplicável, aplicável para as relações de consumo, é aplicável para as relações de emprego, e aí o que gerou nisso? Gera que todas as pessoas, assim, os operadores do direito, passam a também ver como uma oportunidade de atuação. Óbvio, né, e natural, e que bom que seja assim. Sim. E aí, como a gente ainda não tinha uma doutrina muito consolidada, aquele, vamos dizer, mais aventureiro, acaba buscando em orientações da União Europeia, porque é a norma que inspirou a nossa. Nesse processo, Francisco, assim, por isso vai entender que por que todo mundo que vai falar de lei de proteção de dados assustava na época e falava, agora eu preciso de consentimento para tudo. Não é assim, era preocupação. Escola, meu Deus, eu vou usar a imagem, eu preciso de consentimento, eu preciso... E aí, agora como é que a gente vai fazer? Então essa lei é uma porcaria, né? Porque agora eu preciso, né, pedir autorização, acabou com os negócios. Isso é tudo natural. Mas a ideia é essa, né? Porque o pessoal é acostumado. Não, aí eu já enfrento naturalidade. Essa discussão que faz parte da democracia. Mas o histórico disso é porque nem o regulamento europeu ele fala em consentimento como a única possibilidade de tratar dados pessoais. Só que lá há uma outra norma que para comunicação eletrônica, aí sim há essa preocupação. Então, nesse momento, foi um ato muito curioso, porque entrou em vigor numa sexta-feira a lei. No sábado, eu comecei, e acredito que muitos também, recebi uma série de e-mails pedindo autorização para continuar mandando mensagem de marketing. Aí eu acho que a gente começa a entender o que mudou. Vai ter um impacto imediato. No outro dia eu comecei a receber uma série de e-mails. Isso foi
pior coisa que um empresário poderia ter feito naquele momento. Por quê? A lei ainda não tinha estabelecido como ia ser aplicado a dados anteriores, ou dado legado. O consentimento não é, ou até hoje nós não utilizamos, por exemplo, os nossos clientes para que tenha relação de marketing. Por exemplo, se você comprar um carro, você precisa dos seus dados. Uhum. Depois, quando vai mandar uma informação, não está nem falando de casos de recall, né, que é obrigatoriedade, mas ou seja, eu preciso do seu dado ainda que seja para cumprir uma obrigação legal, que a lei fala, olha, obrigação legal. No recall, não é você, titular, que quer. E também eu posso também mandar questões de marca com base numa outra possibilidade que a lei traz, que é o legítimo interesse. E que possibilita. Agora imagine só, se eu poderia utilizar o dado no momento que eu falo, Francisco, você autoriza que eu continue? Qual a chance de você autorizar? Nenhuma. E percebe a diferença da redação, né? Se você manda, eu quero a sua autorização, se eu não der, meu amigo, segunda-feira você perdeu sua base inteira. E eu vi casos assim. Uhum. Então, assim, a base inteira perdida. E é muito diferente de fazer ao inverso. Olha, durante esse tempo nós tivemos uma relação e eu tratei seus dados assim, assado. Caso você não queira o opt-out, você me avisa. Eu tive cliente que fez isso e ele falou, Rafael, nem 3%, porque as pessoas não estão acostumadas a isso. Foi e falta de uma orientação, né? Falta de orientação, mas assim, é aquela preocupação, porque era uma lei extremamente abrangente. De lá para cá, o que nós temos? Uma autoridade, que na época a gente não tinha autoridade que fiscaliza, ainda não tem todo o aparato que se espera, mas a gente tem hoje, salvo engano não, 18 resoluções, além da Lei Geral de Proteção, editadas pela autoridade, inclusive falando sobre legítimo interesse, a possibilidade dela utilizar pelo marketing, o que até para mim facilita o trabalho, porque era uma voz, né? No meu livro eu falava sobre isso, já que o livro foi publicado em 2019, antes de entrar a primeira edição, antes de entrar em vigência, e aí hoje você tem condições de até justificar mais, né, determinada orientação, porque você tem resoluções. Então a gente tem um amadurecimento muito maior. Acho que ainda falta um caminho muito grande a ser percorrido. Acho que e aí, assim, só para as pessoas às vezes falar, mas ainda vejo meus lados tratados. Sim, as pessoas ainda matam, e desde 1900, já é crime, desde que a sociedade é sociedade. Isso não vai impedir tratamentos indevidos. O que a gente tem que ter é um arcabouço jurídico que nos dê ferramentas para exercer o nosso direito. Sim. E aí, só para finalizar, assim, o que a LGPD ela faz, de fato? Ela não proíbe o tratamento de dados, ela dá ao cidadão um maior controle. E esse controle não significa que eu vou autorizar quem vai tratar meus dados. Não, é um controle a partir da informação. Então, as pessoas às vezes pecam em buscar uma adequação, em ter uma segurança, como se fosse uma questão muito mais de segurança técnica, impedir vazamentos, né, impedir hackers. E é claro que é. Por quê? Porque isso é uma atividade que não foi autorizada. Eu não autorizei que terceiro acessasse meus dados. Então você tem que proteger ele, então fecha a porta. Mas o nosso problema maior hoje não é a porta entrar, não é a invasão do terceiro. O maior problema é internamente a empresa utilizar para finalidades distintas daquela que me foi informada. E aí hoje o principal, e isso está na lei, que é a questão da construção da relação de confiança, né? Então muda a Lei Geral de Proteção de Dados, ela faz um pouco o que o Código de Defesa do Consumidor fez lá no início da década de 90, que é colocar as empresas que são sérias e que realmente queriam atender seus consumidores bem, né? Ou seja, essas empresas elas nunca tiveram problema em se adequar ao Código de Defesa do Consumidor. Da mesma forma, as empresas que entendem hoje que não adianta eu mandar um e-mail marketing para uma base comprada, que pessoas que não têm nenhuma relação, que não têm inteligência nenhuma nessa atividade de marketing, porque não vai me dar um resultado. Então, tem clientes que falavam assim, foi muito bom, que quer dizer, eu recebi com bons olhos isso, porque a gente sempre acha que vai ter uma resistência do empresário. E já vi empresários maduros entendendo que, não, eu não quero acionar o sujeito da hora. Aliás, se ele pedir o opt-out, é para remover na hora. Porque esse cara não vai comprar meu produto. Ele está insatisfeito. Exatamente. Aliás, eu acho que essa publicidade maçante, né, ela é mais negativa, né? É tem um muito efeito mais psicológico negativo no indivíduo, porque você não quer receber aquilo e aquilo fica te enchendo o saco. Mas deu assim, na verdade, a gente, eu acho que ainda
nós não temos assim, o judiciário ainda não enfrentou as grandes discussões, eu acho que tem casos muito pontuais de indenização, uso indevido. O cidadão ainda não entendeu que ele tem direitos de, sem advogado, sem processo, fazer uma solicitação de direito titular, que essa é uma das questões mais robustas da LGPD, de eu poder exercer um direito de saber quais dados você não é para proibir necessariamente, eu posso até pedir o bloqueio, olha, não quero mais atividade de marketing. Isso não significa que eu vou apagar o dado. Imagine só, o paciente, e é muito legal isso, assim, a gente vê essa evolução esse amadurecimento. Eu vi artigos, Francisco, em revistas especializadas de medicina, dizendo que os médicos agora, quando o paciente pedisse para apagar os dados, ele tinha que apagar o prontuário. Isso não faz o menor sentido. E aí, uma vez, um amigo que era representante de uma associação de médicos falou, Rafael, olha isso aqui. Eu falei, cara, isso não faz o menor sentido. Não, e aí você vai, então, por exemplo, eu falo que a minha cirurgia plástica não foi, não trouxe o resultado esperado. E aí, no outro dia, eu entro e peço o pagamento dos meus dados. E a juíza a ação. Como é que você vai se defender, né? Prontuário, você pagou os dados. Isso também foi para a relação de trabalhista, né? Funcionários que entravam no departamento de RH e falavam, eu quero que elimine os dados que a Lei Geral de Proteção de Dados determina. Aí a empresa fica, meu Deus, mas aí como é que vai fazer? Não, você tem que pagar. Como que você está contratado, você não tem seus... Mas hoje eu acho que está muito mais madura, se as pessoas entenderem de fato, que tem de direito. Mas tem muito ainda percorrendo. Eu queria entrar de maneira mais prática, assim, antes da gente falar mais da IA, como que o cidadão comum, o cidadão médio, eu, né, você, o pessoal que está nos ouvindo, como que a gente pode se proteger em relação à exposição indesejada dos nossos dados? O que a gente pode fazer? Ações cotidianas mesmo, que a gente pode tomar ali, que eu sei que não vai eliminar o problema, mas que pode evitar uma dor de cabeça. Olha, hoje, se a gente pega, por exemplo, né, tem sites que se você jogar seu e-mail, hoje até o Google Chrome faz isso, vários navegadores, ele já vai indicando as suas senhas que estão comprometidas, que foram em vazamentos anteriores. Então, jogar seu e-mail vai ver ali uma série vai assustar com quantos dados seus já foram vazados. O que a pessoa ela tem que, de fato, preocupar-se primeiro, é uma questão de segurança, não só de proteção de dados, é senha, né? Assim, a gente já está falando de inteligência artificial, a gente já daqui uns dias não estamos mais utilizando a autenticação de 2 fatores e as pessoas ainda utilizam 1, 2, 3, 4, 5, 6. Isso é muito sério. Eu já vi gente falar assim, não, eu uso 1, 2, 3, eu uso 12, 13, 14, 15, dificulta. Mas o que eu acho que na verdade o que a gente pecou, né, no Brasil, assim, que é falta de uma educação digital, né? E quando a gente falava muito de inclusão digital, sempre foi muito assim, dar computador na escola, né? Mas ninguém ensinava como utilizar, né? Qual cuidado que tem que ter. Então, assim, em termos de segurança, falar, olha, vamos ler as políticas de privacidade, de fato, hoje, as políticas de privacidade são um instrumento que é vamos dizer, um resultado da própria Lei Geral de Proteção de Dados. Então, aquelas letrinhas miúdas... Antigamente, outro dia eu dei um exemplo, teve um site game de jogos, se não me engano foi da Blizzard, na época, isso há muito tempo, que ela colocou na política de privacidade que ao aceitar, na verdade, no termo de uso lá de uma aplicação deles, que você vendia sua alma ao diabo. E foi uma pegadinha. As pessoas depois, ela foi e mandou um e-mail dizendo, olha, você precisa ser mais atento com a leitura. Porque o e-mail era assim depois, sua alma é nossa. Não era o diabo, era ele. Né? Vendia sua alma, eles tinham poder sobre a sua alma. E foi uma peça de marketing, super legal, na época que ninguém preocupava com isso. Hoje, ler de fato, você não precisa sair lendo tudo. Aliás, as empresas também não têm que sair colocando termo jurídico. Pelo contrário, a lei fala em fácil acesso, transparente. Tem que ser aquela conversa mesmo. Aquele documento não é um documento que é para autorizar. É um documento para conquistar a sua confiança. Eu não tenho como escolher, ao entrar em determinado prédio, se meu dado vai ser cadastrado ou não, se desde que aquele dado ali tenha uma finalidade e eu precie e seja justificado. Mas eu posso me sentir mais ou menos confortável e aí esse conforto me ajudar na tomada de decisão se eu quero ter a relação com aquela empresa. Sim.
Por quê? Se ela me dá apresenta uma política de privacidade ali, convincente, etc. E uma vez, é a declaração do altar, né? Antes de casar, olha, nós vamos ser assim, ser felizes para sempre, na tristeza, na saúde, na doença. Mas depois, durante o casamento, tem que cumprir aquilo que está prometendo. Então, aí é onde que entra internamente para a empresa melhorar. Então, para o cidadão, o primeiro ponto é, óbvio, leia, entenda, conheça um pouco mais aquela empresa onde você está colocando os dados. Na dúvida, ninguém é obrigado a compreender, e nem todas as empresas explicam adequadamente, é pensar num cenário, vamos dizer, mineirinho, né, de caos. Né? Assim, peraí, vou duvidar. Será que se essa minha informação caísse em mãos de terceiros, eu teria algum problema? E outro dia eu estava justamente fui chamado para um tema que não é nem da minha área, mas falar sobre segurança da informação. Uhum. E talvez por isso que eu esteja até refletindo aqui muito antes de responder, porque não adianta mais a gente falar de senha, de segurança, cuidado com o dado, porque parece que não funcionou. Né? Eu não entendo ainda por que as pessoas não entenderam. E eu fui fazer esse exercício e hoje a gente consegue identificar muito mais fácil que o problema é que as pessoas, elas não são, vamos dizer, por padrão, igual a gente fala em privacy by design, né, privacidade por padrão, as pessoas não são por padrão exibicionistas. Uhum. As pessoas são padrão, o ser humano é protetivo dos seus dados. Ninguém, tirando aí, evento de carnaval em sã consciência, sai pelado na rua. Você sempre pensa, né? Vou vestir uma roupa, proteger minha privacidade. Sai do banho num prédio que tem visão para outros prédios, você vai lá, fecha a janela. Uhum. Se alguém chega perto, você está lendo um documento, você já esconde o documento. Usa a película privacy no celular. Mas isso já é alto nível, né? Aí já está indo para um nível muito bom já. Voltar em casa para ver se fechou a porta ou o carro. Praticamente todo mundo faz isso. Sim. Mesmo quando fechou e volta várias vezes. Sim. Agora, por que as pessoas então não voltam para ver o computador que está destravado, desbloqueado na empresa? Por que a pessoa coloca na casa uma chave, preocupa-se com câmeras, mas o celular deixa desbloqueado e vai ao banheiro na hora que está no restaurante? Por que coloca senhas frágeis? Por que a pessoa tem preguiça, às vezes, de colocar, e aqui eu acho que eu estou dando essas dicas, de colocar um reconhecimento biométrico facial para entrar no banco, mas ela se preocupa, se fosse num banco mesmo, em olhar para ver quem está do lado, porque a gente tem essa preocupação. O que falta para as pessoas é conseguir fazer essa transposição do que ela faz no meio analógico para o meio digital. E aí a educação. Então, assim, se eu não entendo os riscos da tecnologia, eu não vou conseguir pegar o que em anos, décadas, que você aprendeu que, não conversa com um estranho na rua, protege da noite pro dia. E também não adianta a gente ficar falando, olha, cria um cofre de senha e tal, porque, e aí, inteligência artificial, a cada dia nós temos uma novidade. Sim. Então a gente tem que, na verdade, entrar nesse meio, entender o meio, e aí vai ser natural. Acho que é natural, porque se eu entendo que tem um risco, eu não preciso explicar sobre as tecnologias disponíveis, sobre as fechaduras eletrônicas nas portas das casas. Eu não quero nem saber qual que é a tecnologia que está envolvida, mas eu sei que existe e eu quero o melhor. Né? Você fala, eu quero o melhor para proteger. Eu acho que muitas pessoas nem sabem que existe isso ainda, né? Nem sabem que não está por dentro do que está acontecendo em cenário de segurança da informação. Mas quando ela vai, por exemplo, mas ela quer numa questão do carro, ela sai da concessionária e se não tiver alarme, ela quer colocar o alarme. Sim. E isso filma. Uhum. Isso é privacidade por padrão, né? Porque eu fiquei pensando, a gente fala muito em privacy by design das empresas pensarem em privacidade por padrão, mas as pessoas não pensam em privacidade. Eu falei, mas peraí, mas elas pensam. Sim. Elas só não pensam no ambiente digital. Ela ainda não se tocou ainda, né? Não então, fez essa me ponte. desculpe se eu não vou dizer dicas de tecnologia de segurança, né? Mas eu acho que acabo dando, né? Que é você pensar no digital como se fosse a sua vida pessoal. Então, se você vai compartilhar uma informação, se eu quero usar o ChatGPT, já te dando o gancho da inteligência artificial gratuito, ou a DeepSeek, para colocar ali um exame médico que eu acabei de fazer para ele interpretar e me dar um relatório sobre qual possível doença que eu tenho,
Eu tenho certeza que se você tivesse com o seu exame médico, você não colocaria ele ali, tá no meio da feira, comprando ali verdura e legume, e deixa ele exposto ali na bancada para qualquer um, ou pedir a opinião de qualquer um que está ali. Não faz isso. E aí é a mesma ideia. Ou seja, se eu estou no meio digital ali, se eu vou colocar uma informação que me se não entende o meio, se não entende a tecnologia, busque informação. Desconfie. Se vai no médico, a pessoa não se preocupa com pedir uma indicação. Quem é que foi nesse médico antes? Né? Então, peraí, eu não vou pedir a opinião dele aqui, porque parece que não é bom. Um advogado, né? Agora, sai uma ferramenta nova, e eu não estou dizendo por ser chinês ou não, porque até porque é código aberto, mas depende. Mas quando a gente fala do chat, aí não é o modelo de linguagem, né? E coloca informação corporativa. Francisco, eu vi empresas que de repente estão colocando ali planilhas, faturas, tabelas de preço, uma plataforma, e aí pode ser DeepSeek, pode ser qual for, mas que não seja ou paga, ou mesmo pagas, né? Ou que não seja confiável, que está utilizando. E ela declara isso, está escrito, não está escondendo de ninguém. Está lá escrito que vai utilizar os dados na versão XPTO, que vai utilizar os seus dados para aprender novamente, para reaprendizagem, para melhoria, para treinamento do modelo. Eu acho que essa conscientização que está faltando ainda para a sociedade em geral. Né? Sim, e aí a pessoa perceber que, cara, isso é insano, assim. Na verdade, se a gente for voltar atrás, antes da LGPD, a gente já estava correndo riscos parecidos com a rede social, a empresa colocando dados sensíveis na rede social, os cidadãos, né, os CPFs, pessoas físicas também, colocando dados sensíveis na rede social, ou até mesmo dado de consumo, coisa assim, que a rede social passou a utilizar para direcionar. Você lembra de uma, acho que foi um canal estrangeiro que depois até o Fantástico replicou, que colocava um vidente numa tenda em área pública, e aí a pessoa chegava assim, e o vidente estava com um ponto, e aí ele ficava um ponto de eletrônico, e alguém lá de fora estava fazendo uma busca, né, que a gente em rede social, na internet, tudo. E aí ele começava a falar coisas muito específicas. E a pessoa ficava, meu Deus, esse vidente é fantástico. Para mostrar justamente que a gente se expõe. E não tem, assim, se você conhece o risco, eu brinco, às vezes a pessoa olha para mim nas minhas redes sociais e fala assim, não, sua rede social não é privada. Sim, mas eu não quero que seja privada e eu sei muito bem o que eu estou colocando ali, o risco que eu estou correndo. Senha. Minha senha pode ser um serviço. Isso até é uma medida de segurança. 100 serviços que não tem risco. Academia, uma planilha de treino. Se você colocar 1, 2, 3, 4, 5, 6 e alguém invadir, o máximo vai fazer o treino para mim. Né? Vai sabotar seu treino ali pra você não crescer. Aí, por que eu estou dizendo isso? Porque às vezes a gente protege, a gente conhece uma empresa, ou a empresa está protegendo o dado naquele ambiente. Mas ela não tem controle sobre os dados de terceiro. Então, quando um dado ou de uma portaria de prédio, que muitas vezes desconsideram a proteção, né, não tem segurança dos dados, esse dado é comprometido e você utiliza a mesma senha em todos os ambientes, a primeira coisa que o hacker faz é cruzar aquele dado com, por exemplo, o LinkedIn. Não, mas peraí, o Francisco aqui com esse dado aqui, ele também vou tentar acessar a empresa, o e-mail corporativo dele, porque a chance é grande de usar a mesma senha. Então, às vezes, a senha é mais frágil num ambiente que você não tem proteção e garantindo uma senha forte naquilo que, de fato, compromete a sua privacidade é uma das melhores medidas que se adota. Né? Ou seja, não utilizar a mesma. Sim, sim. Né? E sempre buscar as senhas mais difíceis possíveis. Né? E a autenticação de 2 fatores. Né? Ou seja, por exemplo, o WhatsApp tem isso. Acho que praticamente todas ferramentas têm. E que, ou seja, enviando código por celular, por um e-mail, e o que é melhor ainda, usando aqueles aplicativos de autenticação, né, que você, ao logar, você tem que entrar ali com o Google celular. E aí vamos entrar então na questão específica da rede social, e uma coisa que me preocupa, assim, saindo um pouco dessa questão dos dados, é em relação ao direitos autorais. Né? Por quê? Uma coisa que parece estranha, pelo menos até então, porque antes, né, aqui no Brasil Escola, por exemplo, eu estou produzindo textos no Brasil Escola, certo? Então, eu vou lá, eu escrevo ali um texto, eu faço uma pesquisa para isso, né? Tem toda uma responsabilidade técnica para isso.
Então, quem tira o seu tempo para escrever um livro, para escrever uma tese, né, vai lá e aí o chat GPT, a inteligência artificial generativa, ela vai lá e faz uma peneira, né, dessa pesquisa feita na internet, que foi produzida aí por produtores de conteúdo, e joga isso para uma pessoa, certo? E até que ponto, por exemplo, esse conteúdo gerado por IA, ele não pode estar replicando aquilo que foi feito por outra pessoa e uma possível utilização comercial disso não pode estar violando direitos autorais Com de uma outra certeza. pessoa. E é possível provar isso? É possível fazer Olha, essa pergunta, se eu conseguisse responder ela categoricamente, hoje resolveria boa parte das ações judiciais no mundo, né? Inclusive a OpenAI nos Estados Unidos recentemente teve um revés numa decisão em Nova York, se não me engano, ainda essa decisão ainda de um juiz monocrático, singular, ou seja, ainda depende de recurso, obviamente, mas são várias as discussões. Nesse caso específico, a ação é do New York Times, justamente porque, e não é só o New York Times, nós temos ações de empresas de imagens, autores de música, uma série, porque as ferramentas, os modelos que hoje a gente fica impressionado com os resultados, obviamente que ele foi produzido e treinado com um conteúdo pré-existente. Sim. A gente tem Criado dois por uma momentos. Por que pessoa. nós estamos nesse boom, né, de inteligência artificial agora e tão rápido cada vez mais? A única coisa que está limitando hoje a inteligência artificial é a capacidade de processamento. Por quê? O que a gente não tinha antes, a tecnologia não tinha a capacidade de processamento, não tinha dado. Hoje tem tecnologia, só está faltando produzir mais, né? Porque até a OpenAI recentemente falou, olha, esse nosso modelo está saindo aqui, o 4.5, não para todo mundo, porque a gente não tem mais GPU, né? Placa para processar. Se ela não tem, imagina nós, né? Você imagina, o mercado é essa guerra, né? Entre Estados Unidos e China. Então ela precisava de dados e aí nós temos dois momentos de dados. O primeiro que é a digitalização, né? A internet, hoje, vou baixar todos os dados da internet, você tem ambientes que tem lá gigas e gigas de dados e aí você vai precisar só de capacidade de processamento para entender. E a OpenAI, como outros modelos, fizeram isso, pegaram grandes quantidades de dados para melhorar o seu modelo. Um não conversa com o outro, ponto. E aí a gente entra nesse dilema. Nós teríamos, e é o discurso, né, sempre do lado da inovação, né, sem essa disrupção de uso desses conteúdos autorais, haveria esse avanço? Será que, de fato, você não precisaria, então, vamos ver, essas ações que têm sido ajuizadas, não deveriam ser desconsideradas em prol, né, desse fair use que tem no direito americano em relação ao direito autoral? E essa discussão técnica que está lá. Agora, uma coisa que é mais polêmica e complexa é dizer quem é o autor, né, que é da sua pergunta, do resultado, do output. Porque nós temos o input, que é o dado que foi alimentado. Ou seja, ela usou para uma finalidade que o autor não autorizou. Se a gente pegar a rigor, eu entendo que há uma violação de direitos autorais. Eventualmente, você contribuiu para alguém nunca mais contratar ou querer o seu livro, o seu conteúdo, porque ela não precisa mais agora, né? Isso, mas aí, o resultado é ruim. Isso em 2023, né? Hoje, se pegar modelos aí de raciocínio, julgos, assim, com pesquisa, investigação, fazendo teste aí, DeepSeek, o modelo do X agora, o Grok 3, também, foi fantástico o resultado. Assim, você já nem percebe mais o uso daquelas expressões, o crucial, insights, já nem está usando mais essas palavras batidas. Está aprendendo a escrever como gente mesmo. E aí entra a discussão, por exemplo, em relação a imagens, nós temos discussões em alguns festivais de literários, festivais também de imagens, sobre a autoria está no resultado ou está no prompt. Né? E essa discussão, eu acho que ela nem vai avançar muito. Ela tem uma discussão, um artigo científico sobre o assunto. Eu acho que ela não vai avançar muito porque eu julguei, assim, se eu tiver errado, bom que vai estar o vídeo para provar. Se eu tiver certo também, eu colhi alguns frutos. Mas essa preocupação com a criação do prompt certo, né? Ou seja, vem vários cursos, inclusive eu venho no YouTube ensinando a advocacia a fazer prompt, ela vai acabar, Francisco, porque o raciocínio avançado ele não depende mais desse tecnicismo de prompt. Então esse autoral,
que hoje é discutido em que, por exemplo, autores que escrevem livros, até questões, que pode escrever um livro com a ajuda de IA, ou uma imagem, e fala, gente, mas vocês acham que a imagem chegou nesse resultado com o primeiro prompt? Eu tenho uma dificuldade enorme de fazer um prompt para gerar imagem. Eu não tenho... por quê? Porque não e aí é onde que é o direito autoral. Não tenho a capacidade criativa para isso. Sim. O que o direito autoral protege é a capacidade de criação, né? Que a lei fala até o nome bonito, a criação do espírito, né? Que é a natureza humana. E a criação ali não é o resultado em si, mas é o prompt. Aí eles falam do direito autoral, então tá no prompt. Você registra o prompt e protege a sua criação. Se o mesmo modelo executar o mesmo prompt, o resultado tem que ser igual, mas não é. O problema é isso, porque aí que tá. Não vai ser o mesmo resultado. Nunca vai ser o mesmo, porque a interação ela depende. Outra, depende do usuário, depende de uma série de fatores. Então a gente está num momento não dá para dizer. É um momento de repensar essas proteções. Mas nós não podemos ignorar que o resultado, e aí quando as pessoas ficam preocupadas com o futuro da profissão, etc., é que a IA não vai substituir essa capacidade nossa de criação. Ela pode entregar esse resultado diferente, mas a capacidade de criação não vai. Eu não tenho habilidade para usar um DALL-E, né, para fazer imagens. Vai criar uma imagem que não vai ser a mesma que talvez vocês, né, que tem uma criatividade muito maior. Se eu quiser aventurar no direito tributário, no direito previdenciário, eu vou achar que aquela resposta está certa, mas eu não tenho a capacidade porque eu não estudei aquele conteúdo, eu não sei dizer. Na minha área, eu bato o olho, eu sei onde está errado. E é onde que as pessoas precisam entender agora, já que, assim, olha, o que eu posso utilizar de potencialidade para não correr esse risco. Isso é um problema, principalmente eu estou trabalhando em sala de aula com adolescente, isso é um problema porque a dificuldade de entenderem que, olha, a IA ela é para te auxiliar, para ser uma ferramenta, para te ajudar a cumprir tarefa burocrática, né? Eu gosto de usar, alguém na sala de reunião, né? Se colocar ali para fazer um bate-papo, e eu uso muito. Eu tenho, acho que quase todos os modelos eu gosto de usar. E eu uso muito, por exemplo, para planejamento, para atividade, assim, para... Começar um artigo, né? Você não assim, tô sem ideia, eu preciso ter que entregar aquela demanda, como é que eu começo? Você não vai pegar, copiar e colar. Aí só que ela já te dá um pontapé. O problema é que a galera, assim, a preguiça, né? A preguiça é inerente ao ser humano. O ser humano, ele quer. Mas vou te dar uma boa notícia, então. Vou te dar uma boa notícia. O pessoal, assim, o que foi o movimento IA, né? E aí tá muito rápido, mas primeiro ponto, o que todo mundo começou a fazer em site, pessoal de marketing? Criar conteúdo para fazer SEO no site, para o site ter mais relevância. Agora imagine só, o que é IA hoje, os modelos... Agora o modelo tem um problema que é de processamento e agora também de dados. Ou seja, a gente teve esse problema que a gente tinha dados, aí o que limitava agora, sim, de fato, é processamento, mas a gente ainda não tem uma limitação só de dados hoje ainda há graças a Deus, há conteúdo intelectual, mas o algoritmo da Google, algoritmo da Meta, todos já estão privilegiando o quê? Conteúdos autorais. Né? Veja as mudanças agora no Instagram, que não vai repostar mais aquele que só... não vai dar a mesma relevância daquele que só reposta, mas não faz nenhuma frasezinha para comentar, porque a IA precisa de dado novo. Hoje, a inteligência artificial... Ela não se retroalimenta, né? O dado está acabando, a gente está emburrecendo, a verdade é essa. Quer dizer, todos os dados são iguais. Então não adianta... Por que a Google vai dar relevância para o site que tem 250 artigos sobre proteção de dados, mas todos produzidos com IA, mas tem naquele site do fulano que ele fala com uma propriedade, que ele fala de uma forma diferente, humana. Né? Então, esse sujeito, ele é importante para a IA também. Sim. Então, vamos dizer, do ponto de vista egoístico, né? Assim, olha, aquele que produzir conteúdo ou que utilizar a IA para tirar os dia a dia dela, aquelas atividades que podem ser automatizadas e usar o tempo livre para estudar, criar. Para criar. Gente, a gente está perdendo uma grande oportunidade de nos tornar melhores para nos tornarmos seres altamente domináveis. A verdade é que o que eu percebo às vezes é que as pessoas não estão conseguindo mais produzir nada sem jogar ali na IA. Estão colocando a IA para fazer música, cara. Assim. Não, eu confesso assim, teve um dia que eu estava... Nos últimos 6 meses eu mergulhei muito para entender mais uma parte a fundo técnica para até... profissional e até para entender por conta de agora da necessidade de governança em IA, etc. Um dia eu me peguei assim, falei,
peraí, eu demorei tanto para tentar que um modelo respondesse uma análise de contrato para mim, que se eu já tivesse feito, porque é o que eu sei, né? Eu já tinha resolvido há muito tempo. Aí eu falei, opa, peraí, tem alguma coisa errada, a gente tem que começar a entender. Nossa, eu tenho uma visão, se você quer, por exemplo, advocacia. Você não vai ficar, você não tem que preocupar ali de fazer uma coisa que é repetitiva, etc. Daqui a pouco nem a justiça mais está se ocupando com essas tarefas repetitivas. Hoje o Tribunal de Justiça de Goiás, por exemplo, STJ, etc. Mas o Tribunal de Justiça de Goiás, um exemplo, tem a Berna IA. Os andamentos, quando você vai lá no sistema de processo eletrônico, já aparece no andamento lá. Andamento produzido pela Berna IA. Agora imagina a advocacia olhando, às vezes uma advocacia você está estudando assuntos mais técnicos, profundos, refletindo, tendo empatia com o cliente, né? Buscando apoiá-lo mais, estar mais próximo. Né? Porque, por exemplo, habilidade emocional. Se não, o cara não precisaria nem de juiz mais, né? Você colocava um IA para analisar caso a caso, se fosse assim, mas não. Não, mas não é, ele precisa, não é, e precisa entender pouco um outro lado, tem que ter esse lado humano. E aí, isso assim, as pessoas não precisam se preocupar que vai acabar agora. Aquele que não quer se capacitar, melhorar, e sobretudo não quer aprender essas habilidades emocionais, saber lidar com os problemas. Tanto é que vários líderes de empresas de tecnologia agora têm feito declarações dizendo assim, olha, o maior problema no mundo, eu não sei quem, teve duas que me chamaram a atenção essa semana passada, dizendo justamente que não estão mais preocupados com certificações. Porque a certificação, vamos dizer, o conteúdo técnico, aí vai entregar. Só que eu preciso de alguém que saiba explorar esse conteúdo, saiba enfrentar um problema, que saiba até mesmo melhorar a IA, né? Sim. E aí tem que ter o fator humano ali, a inteligência. Eu brinco lá na história que eu falei, daqui um dia eu vou estar sentado na sala com várias telas aqui, vendo os modelos de automação funcionando, e dizendo, opa, peraí, isso aqui agora a gente vai melhorar isso aqui. Isso tudo na mesa. Rafael, em via de conclusão, eu só queria comentar aqui um assunto, já que a gente entrou nisso. A gente entrevistou algumas semanas atrás aqui a Heloíse Rodrigues, que foi a primeira mulher formada em IA na América Latina. Ah, fantástico. Aqui na UFG. E ela estava fazendo um trabalho, né, junto à Dove, embaixadora, ela é considerada embaixadora fantástico da beleza real na inteligência artificial, né? Só para mostrar que isso, até mesmo quem trabalha com a IA, está pensando nisso, assim, né, de se levar cada vez mais essa questão, isso que vem do humano para a IA, porque senão a máquina não se retroalimenta, né? Ela já chegou nesse patamar, assim, a gente já não consegue mais extrair dados, os dados já são todos extraídos, né? Então, e as redes sociais tiveram esse fator também, né? A gente produzir conteúdo, mas daqui uns dias a pessoa, eu vejo profissionais, porque tem que produzir conteúdo, as pessoas começam a produzir conteúdo de IA. Então a IA vai lá fazer uma automação, né? Toda segunda-feira faz um post no LinkedIn, que é uma automação básica. E eu vejo, e eu não me assusto com a pessoa fazer isso. Sabe o que me assusta? É ver as pessoas comentando ali como se fosse, pô, adoro seus insights, né? Suas contribuições. E, gente, calma, vamos tentar ter umas coisas mais originais, né? Até a utilização de emoji, assim, se a gente vê o padrão que segue nesses posts de Instagram, de rede social, assim, até a utilização de emoji é uma coisa. Mas antes que também as pessoas no outro falam assim, não, é contra isso. Não, eu acho que, por exemplo, eu mesmo tenho uma ferramenta que eu utilizo para fazer uma newsletter informativa para a equipe. Mas ela nunca é disparada assim antes de eu olhar e colocar minha posição pessoal sobre aquele assunto. Então ela vai captar uma notícia, eu vou olhar e falar, putz, isso aqui, vou dar um olhar meu. Porque eu até tentei que ela escrevesse também colocasse um tópico com o meu olhar. Nunca vai conseguir. E olha que eu botei minha base de dados toda para treinar, não vai conseguir. Rafael, como que a gente te acha na rede social? Divulga aí pra gente. Olha, vou aproveitar então para fazer, já tem um projeto que eu tenho utilizado agora bastante no YouTube, que é o canal que é Descriptografando Direito, que eu não só... e a ideia é Descriptografando Direito, que a ideia é justamente de desmistificar, né, de desvendar aí algumas questões jurídicas, ou seja, explicar de uma forma para o cidadão os direitos, mas de uma forma mais, vamos dizer, palatável, mais compreensível. Não vou usar palatável lá, né? Senão já não descriptografa nada. Mas e agora também com uma playlist em que eu estou falando sobre a inteligência artificial, uso no dia a dia, não só para advogados, mas para profissionais liberais, uso de algumas ferramentas, como utilizar, como explorar melhor a potencialidade. Bacana. E nas demais redes sociais, o TikTok também é Descriptografando, no Instagram, @prof.rafaelmaciel.
E o site também do escritório, rafaelmaciel.com.br. Então, vamos lá. Instagram, Sou péssimo de marca. Rafael Maciel. Isso. E no YouTube, vai encontrar, já tem bastante vídeo lá, hoje são mais de 15 anos de vídeos que eu já subi ali lá. Agora eu tô com um movimento mais, vamos dizer, dedicado, Descriptografando Direito. Descriptografando Direito. Que fica por direito, mas também fica por fazer de forma correta qualquer tecnologia. E espero que o pessoal não precise, mas caso precisar dos seus serviços aí, o site do seu escritório é rafaelmaciel.com.br. Ok. Certinho, Rafael. Estive aqui hoje com o Rafael Maciel. Muito boa a entrevista, muito bom o papo. Eu Muito que agradeço, não pode disponibilidade. deixar, vou ficar falando muito, eu adoro, sou apaixonado por essa área. Não, e tem muito assunto ainda. Mais pra frente a gente faz mais um. Não vai acabar tão cedo. E eu gostaria de agradecer a nossa audiência, agradecer o pessoal que está aqui conosco. Se você está chegando aqui no canal agora, já deixa o seu like aqui no nosso vídeo, curte aí, compartilhe, se inscreve no nosso canal se você ainda não for inscrito. Segue a gente lá nas redes sociais também, a gente está Brasil Escola no Instagram e no TikTok. E eu vejo vocês em um próximo vídeo, no próximo podcast. Um abraço e até a próxima. Valeu!